Olá, bem-vindo a mais um tutorial da AtiveRotas e hoje nós vamos escolher e entender melhor as opções de atividade. Então, se você não sabe como criar e parametrizar uma atividade, eu sugiro que você veja antes o último vídeo em que eu expliquei como a gente faz, como a gente realiza esses passos. Então, vamos lá para as opções de atividade. A gente vai vir aqui em cadastros, tipos de atividades e aqui nós vamos ter uma lista com todas as atividades já cadastradas no sistema. Então vou clicar aqui na atividade nossa conhecida, vou clicar aqui em entrega e aqui nós vamos ter as opções da atividade, aqui outro menu que vai abrir quando eu clicar na atividade. O que são as opções da atividade? Eu posso dizer que são os estados da atividade. Então você vai ver aqui que na atividade de entrega eu tenho a chegada, eu tenho o início do descarrego, eu tenho entregue, eu tenho um produto incorreto, eu tenho um cliente não encontrado, eu tenho um imprevisto, eu tenho recusado, eu tenho não possui receita, eu tenho mensagem ao operador, eu tenho discar para o cliente, eu tenho ligar para a loja e eu tenho outro imprevisto aqui que foi desativado. Então eu posso cadastrar diversas opções na minha atividade, eu posso cadastrar diversos passos para a minha atividade, conforme eu acho que seja necessário para que eu tenha um melhor controle dessa minha atividade. Então aqui, se eu clicar num passo desse, vamos clicar aqui por exemplo em chegada, vai abrir outro menu para eu editar a opção dessa atividade. Então nós temos aqui o título, chegada, descrição, selecione esta opção ao chegar no local de entrega, a ordem da atividade. Eu também vou selecionar um ícone, assim como eu fiz quando eu fui cadastrar uma atividade. Eu posso dizer que essa opção está ativa ou desativada, dependendo da maneira com que o meu sistema esteja se comportando, o que seja interessante para mim no momento. Então nós podemos ver aqui que nós temos aqui o início de descarrego, ele está desativado, então essa opção nesse momento para mim não é mais interessante, então eu desativo ela, ou então eu ativo ela novamente quando for interessante eu ter o controle desse momento para a minha atividade. Então vou deixar ela aqui, vou manter aqui ativa a chegada. Nós vamos passar aqui um pouco para baixo, comportamento no aplicativo móvel. Então aqui parece muito parecido com do momento em que a gente foi criar uma atividade. Nós temos aqui o comportamento no aplicativo móvel e depois o comportamento no sistema. Então voltando aqui para o aplicativo móvel, comportamento nele, tipo de entrada a ser exibida, sem obtenção de dados. Aqui nessa opção nós tanto podemos deixar aqui sem obtenção de dados, como exibir entrada de dados mostrando uma janela com um único campo, ou exibir um formulário na mesma tela. Então nós podemos dar essas entradas aqui como parâmetro para a opção de atividade chegada. E o formulário aqui não se aplica, porque como eu coloquei aqui sem obtenção de dados, não tem como eu gerar dados, não tem como eu gerar um formulário se eu optei por não obter dados. Então aqui descendo um pouco mais aqui para o comportamento no aplicativo móvel, o que tem selecionado aqui para a opção de chegada na atividade de entrega que nós estamos utilizando como exemplo nesse vídeo aqui. Tem a opção enviar a escolha dessa opção ou os campos preenchidos do formulário para o sistema web. Então, aquela informação que eu solicitei acima, que não se aplica como estava anteriormente antes de alterar aqui como forma de exemplo. Aquela informação de como não se aplica, então a escolha dessa opção, a escolha que para avisar que eu cheguei, será enviada para o meu sistema web. Então, por exemplo aqui, da maneira que está desse jeito aqui, exibir um formulário na tela com um motivo, então a informação que será enviada para o meu sistema web da maneira que está aqui vai ser o motivo de eu ter chegado. Fica um pouco fora de contexto porque eu alterei aqui no o que já estava pré-setado. Então quando eu chegar, estava aqui a informação aqui sem obtenção de dados, então não se aplica. Então quando eu clicar em chegada e enviar, vai enviar apenas que eu cheguei. E isso é tudo que essa atividade precisa até o momento. Então tem outras opções aqui, alertar no painel de operação web sobre a escolha. Então se fosse interessante eu poderia alertar lá no painel de operação para o meu operador saber que eu cheguei. Ou então voltar à tela de atividades ou ocultar uma atividade, finalizar essa atividade no dispositivo móvel
discar para o telefone do tomador de serviço ou cliente, discar para o telefone do prestador de serviço ou loja. Então são diversas opções que eu posso utilizar como comportamento conforme eu precise ou conforme eu queira. Abrir aplicativo ou função especial, isso aqui fica desligado, ou então eu tenho essas outras duas opções. Abrir aplicativo configurando Package Name e Block Mode, são conceitos que nós vamos explicar um pouco mais na frente. Abrir função de captura de QR Codes para inserção de atividades, então nessa opção aqui nós vamos deixar desligado. Aqui embaixo, conforme eu poderia também colocar um pacote identificador do aplicativo, ou então um bloqueio a ser usado em conjunto com o modo dedicado. O modo dedicado vai ser muito visto num futuro vídeo que nós vamos explicar, como já falei em outros vídeos, como a gente coloca o nosso aplicativo em modo dedicado ou como eu configuro ele para utilizar como usuário normal. Então aqui eu posso colocar, se eu quiser usar um bloqueio junto com o modo dedicado, eu posso colocar aqui não bloquear ou block mode. Cor que a opção assume depois que sua escolha é confirmada. Então quando eu clicar em chegar, eu posso assumir uma cor para isso, para ficar mais visível, mais intuitivo. Então eu posso colocar aqui como exemplo um vermelho, e aqui embaixo fica um exemplinho aqui para que eu possa ver como é que fica o texto com essa cor. Número de confirmações que realça a cor de função da opção, número de confirmações que bloqueia a opção, adiamento, eu posso colocar opções de adiar ou não adiar, adiar e disponibilizar no painel, adiar e isolar na área de adiados, ou então bloqueio condicional e de sequência de escolha de opções, livre, sem bloqueio condicional ou bloqueado até que a opção anterior seja concluída. Auxílio no preenchimento de formulários, eu posso deixar isso desligado ou com contagem de escolha de opções pré-definidas e destaque em verde. Ou então, contagem de escolha de opções pré-definidas, destaque em verde e lembrar as opções do último preenchimento. Então eu posso utilizar esses auxílios aqui no preenchimento dos meus formulários. Eu vou deixar aqui desligado. E agora a gente vai chegar na parte do comportamento no sistema dessa minha opção de atividade. Então, lógica da opção. Posso deixar como tratamento genérico ou início de realização da atividade. Então, se eu clicar aqui em início de realização da atividade, comportamento do sistema, o que isso quer dizer? Quando o meu usuário móvel clicar em chegada e realizar essa opção, eu posso dar um tratamento genérico para ela, ou posso dizer que ele está iniciando a atividade, ou que ele está finalizando a atividade, ou que ele está até mesmo cancelando a atividade. Então é altamente configurável, eu posso adequar a minha atividade ao passo da minha atividade que eu quiser, eu posso inserir quantos passos eu queira para uma mesma atividade. Então, descendo um pouco mais nas opções aqui, nós temos o tratamento no relatório, rendimento por usuário, a gente pode mostrar ou não mostrar o rendimento. A gente pode colocar também nos relatórios das atividades frequentes a opção de mostrar ou não mostrar, a visibilidade, que nem quando a gente fez, quando a gente criou uma atividade, aqui está disponível para todos os dispositivos. Eu posso selecionar essa opção aqui também de mostrar no relatório resumo por usuário móvel. Então eu posso ter o controle de quantas chegadas os meus usuários móveis fizeram. Então é altamente configurável, eu posso selecionar ou ignorar a informação que eu queira, conforme eu queira. Então nós podemos ver aqui que as atividades têm passos diferentes. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, uma atividade de entrega, nós temos 12 opções, como está aqui escrito aqui embaixo no submenu, como se fosse no nosso display 2, como a gente configurou no último vídeo. Então aqui no nosso display 2 nós temos aqui que a nossa atividade de entrega está ativa e ela tem 12 opções. E temos atividades como a administrativa, que é ativa e somente tem duas opções. Nós temos a opção de teste e a opção liberar a internet. Então nós já sabemos como criar uma atividade, como configurar as opções da atividade. O que são as opções? São os passos da minha atividade, os passos que eu quero ter controle da minha atividade. Então com isso nós finalizamos o vídeo de hoje. Agora nós sabemos como criar, como parametrizar e como criar as opções da minha atividade, o que são as opções da minha atividade, e continue acompanhando os vídeos do Ative Rotas.